Nesse slide, então, apresentamos o resumo do ciclo completo falado anteriormente. Quanto à auditoria, o seu principal objetivo é verificar se os colaboradores estão realizando os bloqueios corretamente, conforme o procedimento adotado. Caso não estejam, é preciso verificar qual o real motivo pelo qual não estejam fazendo isso. Desta forma, a auditoria serve para entender o que está ocorrendo na prática e como os problemas podem ser resolvidos. Para cada problema resolvido, se corrige o procedimento e se treina novamente. Pode ser que os colaboradores nem tenham participado de um treinamento ou não possuem o dispositivo de bloqueio adequados, ou até mesmo que o próprio equipamento não permita o bloqueio por não estar adequado, por exemplo. Ou, por algum motivo de processo industrial, não é possível desligar o equipamento durante a manutenção, entre outros motivos que acabam acontecendo no dia a dia. Já me deparei em diversos treinamentos presenciais com exemplos de colaboradores que sabiam o procedimento, mas não tinham o bloqueio, ou ainda que tinham o bloqueio, mas não tinham o treinamento de como utilizá-lo. Chega a ser engraçado, né? Vou falar um pouco, então, sobre a elaboração dos procedimentos. Eles devem ser elaborados de acordo com as características operacionais de cada uma empresa. Desta forma, para elaborar seu próprio procedimento, deve-se considerar alguns questionamentos, como, por exemplo, quem ou quais são os profissionais que efetuarão o bloqueio. Pode ser que sejam da mesma equipe, pode ser que sejam de equipes diferentes, podem ainda ser trabalhadores prestadores de serviços terceirizados, trabalhando em conjunto ou isoladamente a equipe de manutenção principal. Os dispositivos de bloqueio serão de uso individual ou coletivo? Esse é outro questionamento. Todos terão acesso ou apenas um grupo de pessoas? Outra pergunta é: onde serão armazenados esses dispositivos? Nas caixas de ferramenta dos funcionários de cada colaborador ou da equipe? Ou terá um local específico, um armário ou algo do gênero, um armário de bloqueios? As manutenções são em sua maioria corretivas ou preventivas? Esse é outro questionamento. Normalmente, em manutenções preventivas, o número de profissionais que trabalham ao mesmo tempo é maior. Para esses casos, é recomendado o uso de caixa de bloqueio em grupo. Da mesma forma, deve-se ajustar o procedimento para o uso dessa caixa de bloqueio. Outro ponto importante que deve ser observado na elaboração do procedimento de bloqueio é verificar se há necessidade de abrir painéis elétricos para o bloqueio de máquinas e equipamentos, ou se as manoplas das chaves e dos disjuntores ficam fora dos painéis elétricos. Outro ponto importante que o procedimento deverá prever é como será a troca de turnos dos colaboradores durante a manutenção de um equipamento. Nesse caso, é importante escrever no procedimento exatamente como deve ser feito. Uma sugestão é que os colaboradores que estão saindo dos seus turnos retirem seus dispositivos de bloqueio e todos eles sejam substituídos pelos dispositivos dos profissionais que estão iniciando os seus turnos de trabalho e assumindo o serviço da manutenção. Agora imagine uma situação. A máquina que você opera necessita de uma manutenção e o profissional que realizou o bloqueio dessa máquina foi embora com a chave e esqueceu de desbloquear o equipamento quando terminou de fazer a manutenção. E agora? O que se faz numa situação dessas? E situações como essa não devem acontecer, mas caso aconteça, porque é um imprevisto, o ideal é que haja um procedimento que sempre responsabilize alguém pelos bloqueios realizados. Dessa forma, em caso como esse, o responsável pelo bloqueio deve tentar se comunicar com o profissional que esqueceu o seu cadeado. Agora, imagine essa outra situação. Essa é uma experiência real, vivida por mim. Um dia eu estava numa manutenção de final de ano com 19 pessoas da mesma equipe, num domingo, fazendo a manutenção de todas as 5 subestações de uma empresa de fabricação de cimento, aqui no interior de Santa Catarina.
Fizemos a desenergização e o bloqueio foi na subestação de entrada de energia, na subestação principal, onde cada um dos colaboradores colocou o seu cadeado de bloqueio. Uma dessas pessoas era um motorista de um caminhão MUC que faria apenas a retirada de um transformador antigo para a colocação e instalação de um transformador novo em uma das subestações. Esse mesmo senhor foi o primeiro a terminar as suas atividades e foi para casa, era domingo, a 30 quilômetros do local do serviço. No final do domingo, na hora de reenergizar a fábrica, acabou ficando um cadeado bloqueando e nos demos conta de que era o cadeado do motorista do caminhão MUC, o qual falei. Liguei para o motorista que já estava em casa e ele disse para estourarmos o cadeado. O técnico de segurança da empresa não deu autorização, exigiu que o colaborador voltasse até a cidade para fazer a retirada do seu bloqueio. E aí a gente pudesse reenergizar essa subestação. Ver a que ponto chega a responsabilidade de um bloqueio instalado numa situação de manutenção.